Esse é o Eminência e no vídeo de hoje eu vou fazer uma review, mais ou menos. Vou falar um pouco sobre esse anime, Clivates, que foi pra mim um dos melhores animes dessa temporada, agora de julho. E esse anime já acabou, né? A temporada já tá no final. Então eu acho que já é seguro pra eu falar dele assim com mais convicção. Porque pra quem me segue lá no X, no Twitter, eu fiz uma thread lá logo no começo, né? Quando eu tinha começado a transmissão desse anime, falando como eu tinha gostado do conceito dele, da premissa, e tinha achado um dos mais interessantes dessa temporada. E foi isso mais ou menos que acabou se confirmando. Ele realmente é um anime muito bom. Eu acho que tem muito potencial para as pessoas que gostam de Dark Fantasy ou uma história um pouco mais séria, e se leva um pouco mais a sério. Então eu vou falar um pouco sobre ele. Vou recomendar ele para vocês. E podem ficar tranquilos, eu não vou dar nenhum spoiler. Eu vou só falar mesmo das minhas impressões, do que eu achei, né? De coisas que já foram reveladas no trailer, por aí. Então vamos lá. Começando da parte da premissa, né? Qual que é a premissa de Clivates? Essa é uma história sobre um Lorde das Bestas. Ele é como se fosse um ser supremo. E existem 4 deles nesse mundo, né? Esse mundo tem várias civilizações, né? Várias raças, vários tipos de seres vivendo ali, dividindo o território de um continente. E cada canto, né? Cada polo de um continente, norte, sul, leste, oeste, tem uma dessas bestas protegendo e impedindo que os seres avancem dali. Então existe toda esse misticismo nesse mundo, né? E esse rei aqui, o rei de Raiden, que é aparentemente a nação mais forte ali daquele continente, ele decide... Eles juntam ali vários heróis, né? Um grupo de heróis equipados de armas que eles chamam de... acho que eram bênçãos, não eram bênçãos, era regalias. São as regalias. E são essas armas aqui que eles usam vermelhas. Essas regalias só o rei de Raiden pode produzir. Então ele produz essas regalias e escolhe os heróis que vão usá-las, né? E aí ele faz uma incursão lá com 12 heróis para tentar derrotar o Clivates. O que acontece é que o Clivates simplesmente ele arrebenta com todo mundo, ele mata todos os heróis e não tem muito o que fazer porque ele é muito forte. Então, até aqui tem no trailer umas cenas dessa parte. Ou seja, ele acaba com todo mundo. E ele decide que a humanidade é muito perigosa para continuar livre e vivendo. Eles ameaçam as bestas, estão sempre matando as bestas. Então o que ele faz? Ele simplesmente vai lá no reino de Raiden e destrói tudo. Ele acaba com a cidade, mata todo mundo, inclusive o rei. E ele decide que ele vai exterminar os humanos. Só que quando ele está indo embora, um jovem para ele e implora para que ele leve este bebezinho aqui. É a bebezinha, né? Ele acha que é uma bebezinha no começo, mas é um bebezinho. E esse bebezinho é ninguém mais, ninguém menos que o filho do rei, é o herdeiro do trono. Isso fica bem óbvio, né? Bem claro desde o início, porque o design é o mesmo e já tá lá explícito, né? Praticamente para todo mundo ver. E aí o jovem fala, olha, se você cuidar desse bebê, você vai reconhecer que a humanidade é digna de viver e vai desistir dessa ideia de destruir a humanidade, né? Aí o Clivates ele reluta, né? Ele fala, eu não preciso disso, não sei o quê, mas aí ele acaba cedendo. Ele fica curioso, na verdade, né? Eu acho que aquilo desperta a curiosidade dele. Então ele aceita, né? Ele aceita esse contrato. Não é mesmo um contrato, é uma proposta que o menino faz, né? O menino acaba indo de F, mas aí o Clivates fica com o bebê. E aceita fazer isso, né? Só que o problema é que o Clivates não sabe como criar um humano, né? Ele sabe que precisa alimentar o humano, mas não consegue. Então aí começa a história, né? Ele começa a ter que achar uma pessoa para poder alimentar o humano, amamentar, né? O bebezinho. E ele acaba revivendo a heroína que ele matou antes, né? Que é a Alicia. Então ele acha que qualquer humano, a fêmea, é possível, né? Consegue amamentar um bebê. E aí ele tá enganado, obviamente, né? Então ele acaba tentando forçar ela a amamentar o bebê, não dá certo, ela explica por que não dá certo, e aí ele concorda em
tentar achar uma ama de leite pro bebê, né? Ele ressuscita porque ele tem o poder, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele tem o poder de controlar o sangue dele, ele controla as sombras, ele pode dar o sangue dele pra dar vida pra outros seres, né? Então ele deu o sangue dele pra Alice, né, pra heroína, pra reviver ela. E aí eles partem nessa jornada pra encontrar uma ama de leite pro bebezinho, né, pra Luna, que eles chamam de Luna, né, no momento. E aí começa a jornada, só que o que acontece? Ele começa a vivenciar tudo de pior que tem na humanidade, né? Eles são sequestrados por bandidos, ele vê como é que é a realidade lá da vida dos bandidos, como é que é a realidade as pessoas que são ameaçadas por esses bandidos. Ele vê também outras coisas que não spoiler, não vou dar spoiler, mas ele vê várias outras coisas ruins que acontecem na humanidade. E aos poucos ele vai meio que aprendendo o que é a humanidade, o que é ser humano, o que é, no caso da Alicia também, né, o que é ser uma heroína. E ele é muito curioso, isso que eu achei interessante dessa obra, porque ela tem essa premissa de entender, né, mais aprofundadamente a empatia, né, ter a empatia e entender o lado do outro. E a história ela vai levando assim, tratando temas mais sérios assim, de forma mais sóbria. Eu acho ela, sobre a produção, o estúdio que fez essa adaptação, né, foi esse Lei Dulce, que ele já fez esses outros animes aqui, né, o Mag, e esse eu acho que é romance, né? O Maidens in Your Saved Season. É um anime que tá na minha lista também pra assistir. E eu gostei bastante da produção. Sobre na parte narrativa, né? Eu acho que tem uns problemas, sim. Não tá longe de ser perfeito. Você percebe que algumas partes parece que foram um pouco rushadas. Eles não tiveram talvez o tempo ou o orçamento para conseguir explorar tudo da melhor forma. Eu dei uma olhada na obra original, né? A obra original é escrita aqui pelo Yuji Iwahara. Ele já tem bastante experiência aqui como mangaka, né? Ele é autor de Darker Than Black. E pelo que eu vi, o mangá é bem bom, assim, a arte é legal, é um tom bem mais sério. E segue mais ou menos a mesma pegada do anime, né? Então eu acho que foi uma boa adaptação, pelo que eu vi. Eles conseguiram transmitir, provavelmente o diretor aqui, o Kiyotaka Taguchi, né? Também não era muito experiente, ele tinha só o Dynazenon, né? No currículo dele. Mas eu acho que, por não ter tanta experiência, ele fez um trabalho bem bom, assim, de verdade. E como eu falei, tem seus problemas, a narrativa lá tem meio que uns pontos que poderiam ser melhores, né? A forma como algumas coisas são apresentadas ou até exploradas, né? Eu acho que às vezes o pacing ele é quebrado por algumas coisas que não sei se teria necessidade, né? Alguns flashbacks assim que se estendem um pouco mais. Mas eu acho que isso é detalhe, sabe? Eu acho que isso não prejudica a sua experiência. Eu acho que vale bastante a pena. Sobre a arte, né? A animação também tem os seus momentos. Tem momentos que é muito bem animado, tem outros momentos que é quase básico, assim, né? Esses quadros semi-estáticos. Mas eu gostei bastante da arte, né? Do estilo da arte. Eles têm meio que esse filtro, deixa meio retrô, assim, a arte. Eu achei bem bonito. O design dos personagens também, eu achei que eles deram uma amadurecida, aparentemente, né? Porque se você pega, por exemplo, o mangá, né? O mangá ele tem um traço um pouquinho mais cartoonizado, né? Cartunesco, sei lá, soft. E no anime eles fizeram esse traço um pouco mais sóbrio, assim. Se é que posso dizer sóbrio. E eu achei bem legal, bem bonito. A trilha sonora também é boa, ela tem uma trilha sonora de fantasia medieval, né? É uma trilha sonora legal. A opening é muito boa também, ela é feita por uma banda famosinha lá. E a ending também, se não me engano, é a Adele que canta. Eles fizeram uma ending lá toda bonitona. Inclusive, se você vem aqui no Anilist, eles recomendam Freedom pra quem... Freedom, Claymore... apesar de... dá pra falar que tem um pouco a ver, mas... É outra coisa, não vá achando que vai ser uma Freedom, nada do tipo. É outra proposta, tem temas pesados, tem temas que podem não agradar as pessoas, coisas mais pesadas mesmo. E é isso, o trabalho também aqui dos dubladores, como sempre, os japoneses destroem nisso, né? São bons pra caramba. E também, um negócio interessante é que já anunciaram a segunda temporada. Eles já... Assim que terminou a primeira temporada, já anunciaram a segunda. E eu não gosto muito de ficar olhando nota, né? Mas se você vê aqui ainda mais essas notas desses sites que não são especializados em animes, né?
Esse aqui no caso né? Ele manteve uma nota bem alta dos episódios. Aqui no Anilist tá com a média 7.8, é uma nota relativamente boa, assim, ok. Eu acho que ela tende a subir, porque as pessoas estão começando a ver agora, né? Muita gente deixa pra ver depois que termina a transmissão. E aí, como eu falei, anunciará a segunda temporada, né? Vai ter já a continuação confirmada. Então eu acho que vale bastante a pena, eu gostei. Eu dei, deixa eu ver que nota eu dei aqui. Não tô na minha conta, mas eu acho que, se não me engano, eu dei 8, 8,5, um negócio assim. Gostei bastante. E eu acho interessante para quem gosta assim de um Dark Fantasy, uma história mais sóbria, um pouquinho mais séria, com uns temas interessantes, temas relevantes, né, que a gente fala, eles falam sobre humanidade, sobre empatia, sobre entender o lado do outro, né, sobre entender a história do outro. Falam também bastante sobre ser herói, né? A Alicia tem todo o arco dela de heroína, de o que é ser uma heroína. Ela se nega bastante no começo, ela vai aprendendo a se aceitar. E tem muita coisa interessante, eu recomendo. Se vocês gostaram, por exemplo, de Frieren, como eu falei, não tem muita relação direta, mas é um indicativo ali de um caminho que você pode seguir, que provavelmente você vai gostar também. Então é isso, conta aí o que vocês acharam, se você assistiu, se você gostou, se você pretende assistir. E se você gostou desse vídeo, desse formato, comenta aí o que você tá achando, né? Se você gosta, se você prefere os vídeos roteirizados, me fala o que você tá achando. E se você gostou, também se inscreve no canal. E como sempre, assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.